Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Aprender Sempre? Estou super empolgada com essa aula, hein? Hoje nós vamos continuar aí na sequência 2, na atividade 5, página 17 e um pedacinho aí da 18 também. Nesta atividade, nós continuamos aí a falar sobre perímetro e área. Esse é um assunto que a gente tem trabalhado bastante nesses últimos dias, hein? Vamos ficar craques. Então, vamos comigo. Na atividade de hoje, nós temos a seguinte situação-problema. Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Qual a diferença entre os perímetros em centímetros da figura 1 e 2? Então, nós temos aqui uma figura de número 1, que é um pouco maior, a figura de número 2, menor, e aí temos uma pergunta. Qual a diferença entre os perímetros em centímetro da figura 1 e 2? Então, sabendo que cada quadradinho, ou seja, cada lado desse pequeno quadradinho equivale a 1 centímetro, você vai contar o perímetro da figura 1 e você vai contar qual é o perímetro da figura 2. Depois que você descobrir qual é esse perímetro e qual é esse perímetro, você vai ter que fazer um cálculo e descobrir qual é a diferença entre eles. Ou seja, qual que é o a mais, o a menos, nós já conversamos sobre isso. Todas as vezes que aparecer a palavra diferença num problema matemático, normalmente ele quer que você faça um tipo de operação matemática específica. Então, eu acho que você já vai lembrar qual é a operação que você tem que fazer. Você descobre um resultado do perímetro, você descobre o outro perímetro e depois você descobre a diferença entre eles. Aqui vem a pergunta. Lembra que eu falei para você descobrir o perímetro da figura 1 e o perímetro da figura 2? Aqui está, ó. Perímetro da figura 1. Você vai escrever aqui qual é em centímetros, né? E aqui você vai escrever qual é o perímetro da figura 2 em centímetros. Vamos relembrar aí o que é perímetro. É o contorno de uma figura. Nesse caso, cada pedacinho do quadradinho vale 1 centímetro. Então, aqui nós temos 1 centímetro, aqui mais 1 centímetro, 2, 3. E assim vai até você completar todo o contorno. Vai marcando com um lapisinho para você não perder aí o que você já contou. E assim você vai descobrir aí os dois perímetros. Além disso, quando você terminar aí de concluir o seu cálculo, né? Então, eu gostaria aí que você me colocasse o que acontece quando a gente amplia uma figura. O que acontece com o formato? Muda-se o formato? Muda-se o perímetro? Muda-se a área? Lembra que nós já falamos um pouquinho sobre isso? Figuras semelhantes, figuras iguais? É importante que você analise nessa figura se, quando ela foi ampliada, se houve aí uma mudança no formato. Mudou o formato? Ou o formato permanece o mesmo? O que mudou? Mudou o perímetro? Mudou a área? Lembrando que a área é a parte interna das figuras. Então, cada quadradinho é diferente do perímetro, que a gente mede cada lado do quadradinho. A área, a gente mede o quadradinho inteiro. 1 quadrado, 2, 3, 4, e assim, contando tudo que tem dentro da figura, é a área. Então, o que vai mudar nas figuras? É o tamanho da área, é o tamanho do perímetro, é o formato? Então, isso é interessante você já analisar antes de continuar a fazer as próximas questões. Após você fazer essa análise, observar esses detalhes, vamos para a próxima. Vem a pergunta: qual a relação entre o perímetro da figura 1 e da figura 2? Agora, galera, você vai ter que analisar qual é a relação entre eles, ou seja, qual é a regularidade entre os perímetros. Existe alguma coisa que faça com que eles tenham uma relação, com que eles tenham uma proximidade? Tem alguma coisa que liga um e o outro? Ou não? Cada perímetro é totalmente isolado, nenhum tem nada a ver com o outro. Ou no número do perímetro da figura 1 e no número do perímetro da figura 2 tem alguma relação.
Por exemplo, um foi o dobro do outro, ou foi o triplo, ou não. Um era um número par, o outro era um número ímpar, nada a ver com dobro, com triplo, com quádruplo, com quíntuplo, ou outra coisa. Você vai me dizer se tem alguma relação entre esses perímetros. O perímetro da figura 1 e o perímetro da figura 2. Após você fazer essa análise, você vai escrever aqui o que você descobriu. Olha, professora, a relação entre eles é que o perímetro da figura 1 é não sei o que lá, e da figura 2 é assim, assim, assado. Ou ao contrário. E assim você coloca da melhor forma para você. Mas você tem que encontrar aqui uma relação entre esses perímetros, tá bom? Segunda questão, perguntinha B. Qual a relação entre as áreas das duas figuras? Aqui a gente descobriu que tem provavelmente uma relação entre os perímetros. Tem alguma coisa que faz com que eles tenham uma semelhança e tenham uma ligação. E aqui na área, vamos ter que completar a frase. A figura 1 tem nananã da figura 2. Então, olha lá a figura 1. A figura 1 tem nananã da figura 2. O que será que essa figura 1 tem? Será que ela tem 5 vezes mais? 6 vezes mais? Será que ela tem o dobro? O que será que ela tem de área? A figura 1 tem nananã da área da figura 2. Então, a figura 1, ela tem alguma coisa que liga ela lá na figura 2 depois, né? A gente pode pensar dessa forma. E aí vem a segunda questão, que é a seguinte pergunta. A figura 2 tem nananã da área da figura 1. Então, a gente observa que aqui uma pergunta é o contrário da outra. Então, a figura 1 tem nananã da área da figura 2. Ela tem a metade, ela tem um terço, ela tem um meio, ela tem um quarto, ela tem alguma coisa. Vocês podem usar fração até para responder essa questão. E agora, aqui na figura 2, a figura 2 tem nananã da área da figura 1. Ela tem 2 vezes mais, 3 vezes mais, tem o dobro, tem o triplo, ela tem um quarto, ela tem um sexto. Pensem nisso e respondam essa questão utilizando aí essas dicas que eu dei para vocês. Após vocês terminarem a atividade, prontinho, vai estar concluída a sua atividade de número 5. E aí, se você gostou desse vídeo, é óbvio que você vai aí contribuir para que outras pessoas também possam vê-lo. Então, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, você também pode curtir o vídeo, dessa forma você faz com que esse vídeo também possa ser mais visualizado também por outras pessoas. Galerinha, uma boa aula e até a próxima!